Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Tenho aqui a palavra de Deus aberta no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Acompanhem conosco o que está escrito aqui. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Olha só, eu gosto de observar cada detalhe. A Bíblia fala que Jesus exultou. Exultar é se alegrar. Existe muita alegria que esse mundo proporciona, que é momentânea, que é passageira. Mas o que Jesus ele nos oferece é alegria plena. Jesus ele deseja que a nossa alegria seja completa. E ele fala que ele se alegrou através do Espírito Santo. Essa alegria se chama alegria da salvação, que ela se manifesta na vida de uma pessoa quando ela tem um relacionamento de intimidade com Deus. Ela passa a viver uma vida de compromisso. Ela passa a conhecer a Deus de fato e de verdade. Então, Jesus se alegrou. E essa alegria também veio porque ele viu muitos ali alcançando a salvação. Então ele fala, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, se alegrou e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, nessa oração, Jesus ele dá graças ao Pai. Porque Jesus, a presença de Deus, o Espírito Santo é revelado àquele que ele deseja se revelar, aquele que ele deseja se apresentar, que são os que se declaram pequenos, que são os humildes de espírito, que são aqueles que reconhecem a necessidade de buscar a Deus. Há muitas pessoas que ela tem muitas conquistas de bens materiais, cargos, autoridades, e devido à influência, ao que ela tem, ela não acha uma necessidade de buscar a Deus, de ir na igreja, de buscar a misericórdia de Deus. Então ela se acha autossuficiente. Então, para essa pessoa que se acha sábio, enquanto ela não se humilhar diante dela, não será revelada a alegria plena. Então Jesus falou que aos pequeninos, aqueles que reconhecem a necessidade de buscar a Deus, que se acham pequenos, são alcançados pela misericórdia de Deus. Então ele fala no versículo 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que forte essa palavra. Jesus ele fala que ele que escolhe a quem ele quer revelar. Aqui entra o critério do escolhido, né? Não é que Jesus ele escolhe assim diretamente, é porque aquela palavra que diz muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é que Jesus ele que escolhe, mas é a pessoa que se faz escolhida. Tanto é que essa palavra de muitos são chamados, poucos escolhidos, está diante de uma parábola da grande ceia, onde todos são convidados. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, todos são chamados. Chamados para quê? Para se tornar escolhido. Mas se torna escolhido pela decisão pessoal da pessoa. Quando ela recebe a palavra do Evangelho, chega na vida dela a palavra da salvação, e ela decide se entregar, ela decide viver uma vida na obediência, na comunhão com Deus. Então ela se torna uma escolhida. Então é revelada para ela o Pai, é revelado para ela o Espírito Santo. Então, quando ele fala aqui que ele que quer revelar, que ele quiser revelar, é o escolhido, é aquele que passa a decidir viver uma vida com Deus, a viver uma vida na obediência à palavra. Então a pessoa ela começa a viver e desfrutar da alegria da salvação, que é uma alegria
que ainda que a pessoa esteja passando por adversidades, lutas, aflições, ela não se prostra. É uma alegria que não depende que a pessoa está vivendo no momento de vitórias. É uma alegria que a pessoa tem que ainda que ela esteja passando por decepções, frustrações, ela não se rende, ela não se prostra, ela não desiste. É uma alegria que a pessoa tem que faz ela suportar qualquer problema e adversidade. É alegria por conhecer a Deus, porque sabe que ela não está só. É uma alegria porque sabe que ainda que ela esteja em lágrimas agora, a tristeza ela vai passar, porque o choro dura uma noite para esses e a alegria vem pelo amanhecer, porque Deus está cuidando. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela fala dessa alegria de conhecer a Deus. Jó, uma certa vez, ele declara em Jó 42, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antigamente, Jó ouviu muito falar de Deus, então ele obedecia a Deus. Mas de fato, de verdade, ele só passou a conhecer a Deus depois de muitas lutas. Porque ele se humilhou diante das perdas, ele se humilhou diante de Deus. Então Deus se revelou para ele. Então você entende que há muitas pessoas que ela conhece alguém só de ouvir. Por exemplo, se perguntar para alguém, você conhece aquele ator, aquele jogador de futebol, aquela pessoa famosa? Ela fala, eu conheço. Conhece como? Você já falou com ela cara a cara? Ela vai falar, não. Eu sigo ela na rede social, eu vejo notícias da pessoa, ali na notícia fala onde a pessoa mora, ela ouviu falar da pessoa, não é que ela não conhece a pessoa, ela tem informações daquela pessoa. Com Deus é assim, muitas pessoas, ela ouve falar que Jesus salva, ela ouve falar que Jesus liberta, que Jesus morreu por ela, mas ela ainda não teve um momento de intimidade com Deus. Ela ainda não teve uma experiência de fato, porque quando essa pessoa ela quer se entregar, ela abre o coração, ela tem um desejo de buscar a Deus, então, por ela se humilhar, Jesus se revela para essa pessoa. E através do Espírito Santo, ela exulta com essa alegria que Jesus ele fala nessa palavra. Então Jesus ele nos mostra que a alegria que ele quer é uma alegria que ninguém pode tirar. Está escrito também na palavra de Deus, no livro de João capítulo 16, versículo 20, ele fala, em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Jesus fala de uma alegria que a pessoa tem, ainda que ela enfrenta decepções, ainda que ela enfrente lutas. É uma alegria que só Deus pode dar. É uma alegria que a pessoa tem de servir a Ele, né? Então, para terminar, vamos lá em Lucas 10, versículo 23, ele fala, e voltando-se para os seus discípulos, e disse-lhe particularmente, bem-aventurados, né, ou felizes, os olhos que veem e as coisas que vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então Jesus falou do privilégio que nós temos hoje. Nós somos privilegiados, porque muitos profetas como Elias, muitos profetas como Eliseu, muitos homens de Deus como Abraão, José, que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e a mensagem da salvação hoje. Porque Jesus ainda não tinha vindo, né? E hoje nós temos a mensagem, o evangelho para nos instruir, a palavra de Deus para nos dar direção todos os dias, né? E o que Deus ele fala conosco nesse momento é que Ele deseja que a sua alegria seja completa. E só temos essa alegria quando verdadeiramente passamos a ter um relacionamento com Deus. O mundo tem muitos prazeres momentâneos. O inimigo sempre vem com um prato de lentilha. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú era primogênito, tinha o direito da bênção da primogenitura. Era o abençoado. Porém,
foi feita uma proposta para ele, que ele trocasse o que ele tinha de direito, que ele trocasse a bênção de Deus pelo prazer momentâneo que ele estava tendo na hora. Ele estava cansado, ele chegou de uma caça, ele chegou ali dizendo: o que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Ou seja, ele trocou aquilo que traria uma alegria para ele, um prazer duradouro, por algo momentâneo. E foi o maior erro de Esaú. E muitas pessoas têm feito isso. Mas quando nós escolhemos viver no Evangelho, viver na palavra de Deus, nós temos lutas, porém Deus sempre há de nos honrar e de nos abençoar. Por isso eu queria que você refletisse comigo. Coloque essa palavra no seu coração. Creia que a partir do momento que você investir no seu relacionamento com Deus, de conhecer a Deus, de viver uma vida de intimidade com Deus, você vai ter luta, mas você vai experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, a alegria da salvação. Você vai ter dias difíceis, mas você sempre vai ver a mão de Deus na sua vida, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida, coloque essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz.